Tá aí, pessoal, começando o primeiro Podcast Blue. Hoje com Wellington Marçal, um morador da cidade de Blumenau, uma pessoa que criou aí um case de sucesso e a gente quer conhecer o case dele, conhecer a história dele. Eu e o Sérgio aqui para começar o Podcast Blue. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem? A gente quer saber um pouquinho da tua história aqui em Blumenau. Apesar de estar muito tempo aqui, veio de fora, veio com a família e criou, Forasteiro. Criou uma das empresas mais longevas na área de informática aqui na cidade. É, cara. Pô, 35 anos estão chegando agora, né? A S6 Sistemas. Cara, 35 anos para uma empresa de tecnologia é mais de 100 das outras normais, né? Porque normalmente não dura tanto tempo, né? Apesar que Blumenau é meio fora da curva aqui, porque aqui a gente tem bastante empresa de tecnologia aí com seus 30 anos e até mais, né? Então realmente é um polo de tecnologia natural que tem na cidade aí, muito devido à indústria têxtil, né? Sim. Que alavancou isso aí já lá nos anos 60, mais a FURB, a universidade, né? Também ajudou nesse processo, o CETIL, a companhia Hering. Eu comecei na Hering, né? Fiz a ETEV, a Escola Técnica da FURB, de processamento de dados, e fui o primeiro contratado menor de 18 anos na companhia no CPD. Comecei lá com 16 anos e, cara, foi uma baita aula, né? Uma baita escola, assim. Imagina nos anos 80, né? Trabalhando no CPD lá só com os cascudos lá. E a tua empresa começou num tempo que não tinha internet, né? Era uma coisa não tinha. Totalmente, assim, para quem não é daquela época, O mundo não entende como é que funciona isso. O mundo não era globalizado, né? Era outra relação. Mas assim, tudo começou, cara, já que tu falou que não tinha internet, então vou falar coisas piores ainda, né? Que quando eu era criança tinha 3 canais de televisão, às vezes até 2, começava às 4 da tarde, preto e branco, né? Muito rádio tinha e muito jornal impresso. E meu pai, ele lia muito jornal, né? Que era o que tinha, né? Ele assinava 3 jornais por dia. E ele lia, eu lembro bem, ele sentado lá, ele lia as matérias, eu ficava ali em redor, brincando, escutando. Quando ele falava matérias de tecnologia, ele percebia que aquilo não chamava atenção. Ele lia outras coisas que não dava bola, né? E aí ele lia sobre tecnologia, geralmente é coisa vinda do Japão, coisa que aconteceu 1 mês atrás, 2 meses atrás, naquela época não tinha essa velocidade de informação, né? E aí, cara, eu tive muita sorte, porque lá é uma região agropecuária, né? Fronteira com o Uruguai, e como meu pai era funcionário público federal, ele foi transferido para Blumenau. Na época ele veio fiscalizar aqui a companhia Enze, a Frigor, né? Isso foi em 77. E aí, cara, para mim foi muito bom, porque eu cheguei aqui, estudei, morava lá na Garcia, né? Ali perto, Antônio Zendron, ali com a Amazonas ali. E para mim foi muito bom, cara, porque logo veio a ETEV, né? Fiz processamento de dados ali, que era uma coisa que eu gostava, eu fui lá para fazer joguinho, mas não era outra história, era para aprender a fazer programa de software mesmo, de corporativo, né? Não era muito o que eu queria, mas tudo bem, eu engoli, né? E aí eu queria joguinho na época, né, cara? Joguinho, imagina, eu era criança, era outra história para mim, mas não tinha, era aprender COBOL, Assembly, mesmo, era uma tranqueira, né? Tudo em DOS lá, mas era o início, era o que tinha ali naquela época, não tinha internet. E, cara, quem estudava ali na ETEV, na FURB, ali na Escola Técnica na época, tinha processamento de dados e agropecuária. Cara, você estava empregado ali, né? Todo mundo, eu lembro que no terceirão do processamento de dados ali na ETEV, cara, não tinha ninguém desempregado. Ou o cara estava na Ceval, ou estava na Hering, ou estava na Sulfabril. Nas grandes, né? Mas você é gaúcho, né? Sou gaúcho. Cadê o sotaque? Tchê? Cara, eu vim pra cá em 77, né? Fiquei... 11 anos de idade? 9 9 anos. Eu cheguei 9 anos ali. Cara, quando eu vou pro Rio Grande do Sul, assim, agora não tem mais ninguém lá, tá todo mundo, né? Eu ia quando eu tinha minha avó morreu com 103 anos, eu ia lá todo ano, no aniversário dela. Desde os 90, 91, até chegar quando ela morreu com 103. E eu chegava lá e já não tinha mais. O pessoal falava, pô, tu é catarinense, não tem mais sotaque aqui, nosso aqui. É normal, né? A gente convive aqui, meus filhos são daqui, minha esposa, não tem mais nenhum laço lá com o Rio Grande do Sul.
E meus avós acabaram falecendo, meus primos, eu tenho primos em Florianópolis, tenho primos espalhados por tudo aí, menos aonde eu nasci lá, né? O pessoal realmente acabou, né? O gaúcho é assim, né? Lá em Rondônia tem, Mato Grosso, Oeste Catarinense. O interior do Rio Grande do Sul, ele é diferente do interior catarinense, porque lá o Rio Grande do Sul ainda depende da capital, né? O Rio Grande do Sul todo mundo olha para Porto Alegre, diferente daqui, né? Aqui, Criciúma, o pessoal olha para Porto Alegre, Chapecó olha para Porto Alegre, Joinville olha para Curitiba, né? Blumenau olha para ela mesmo, né? Não precisa, aqui o pessoal tem... O Vale não precisa de ninguém, por isso também que não vem as coisas tudo vem sozinho, né? Mas Florianópolis não é diferente, mas sabe que isso acaba tornando, talvez, por causa disso, porque o Paraná também olha para Curitiba, São Paulo também olha para a capital, Rio também, Minas também, talvez Santa Catarina é o único estado que é diferente e por isso talvez o estado ele é mais homogêneo, né? Ele cresce mais, né? Pô, Joinville é a maior cidade, Blumenau é uma potência, pô, Itajaí, o que aconteceu com Itajaí nos últimos 20 anos, né? É que Santa Catarina, assim, é um estado que não tem uma economia só, é diversificado. O Vale era têxtil, o litoral é pesca, Joinville é metal mecânico. Sim. Então, assim, quando um estava ruim, o outro segura o estado. Então o estado nunca está mal. Aí teve o carvão no sul, a parte essa parte de laticínios e do oeste, né? Floripa agora, eu mandei lendo, o prefeito lá falou que tecnologia é o setor que mais arrecada hoje na cidade. Eu também, né, cara? Os caras investiram um monte lá. Aqui, a nossa tecnologia, aqui eu sempre digo, aqui em Blumenau, nós temos uma tecnologia que ela veio do povo, da indústria, dos negócios, né? Ela não foi construída goela abaixo, não que eu não sou contra isso, o que fizeram em Florianópolis. Mas lá em Florianópolis existe um polo de tecnologia à base de muito dinheiro. Não era para ter nada lá, porque lá não tem indústria, não tem nada em Florianópolis, né? Aquilo lá foi construído, né? Capital, beleza, mas não é que nem aqui. Nós temos uma base sustentável de empresas, de negócios, que nos dá uma base muito forte. Não é à toa que Blumenau é a segunda cidade do Brasil que tem mais empresas de software, perdendo somente para São Paulo capital, né? Tem mais que Porto Alegre, mais que Recife, e Recife é uma referência, mais que Belo Horizonte, porque, cara, o que fez isso aqui em Blumenau foi a indústria têxtil. Foi a indústria. A indústria é tudo, cara, é ela que move as coisas, entendeu? Então, e a gente ficou com essa herança maravilhosa lá dos anos 60, 70, né? E que perdura até hoje e vai por muito tempo. Nós estamos aqui tentando nos organizar, né? Blumenau está tentando, né? Hoje a gente tem o CIB ali, que é o Centro de Inovação de Blumenau, que tem um prédio ali, devia ter 10 igual aquele, né? Tem um só, mas que venha mais prédios daqueles. Ali tem 40 empresas de tecnologia ali, imagina. A tecnologia, ela dá riqueza para o nosso povo, bons salários, né? E não ocupa muito espaço, não polui, né? Não ocupa muito espaço, e a gente pode fazer software para o mundo inteiro, não só para nós aqui, ou para o Brasil, né? Então, eu vejo com bons olhos a tecnologia e aproveitar. Blumenau tem que aproveitar que tem isso e não deixar morrer, né? Pegar isso aí, incentivar cada vez mais, botar essa gurizada aí, criar mais escolas técnicas, mais Entra 21 da vida aí, botar a gurizada no mundo da tecnologia, para a gente ter uma comunidade saudável financeiramente daqui a 10, 15, 20 anos, né? E é que isso que faz a diferença de um povo e de uma cidade, né, cara? Isso, não adianta. Secretário de Desenvolvimento Econômico, né? E inovação. O que eu imagino, o que eu sinto hoje? A gente tem uma cidade muito tecnológica, com muitas empresas de tecnologia, mas o serviço público não usa isso. Cara, assim, ó, por exemplo, poxa, mobilidade urbana. Não, que legal que tu tocou nesse assunto. Cara, eu fui um peixe fora d'água ali, né? Na secretaria, assim, eu fui um cara que não era político, né? Eu sou do mundo empresarial. Todo mundo falava, o que tu tá fazendo aí? Não sei o que. Cara, eu vim aqui ver como é que é. Eu vim aqui para aprender, levar paulada. Realmente, assim, eu saí de lá sem saber ainda, né? Fiquei só 6 meses. Fiquei muito pouco tempo, né? Na verdade, eu fui tapar um buraco ali, né? Fui convidado pelo Mengarda, né? Para ser
para entrar, ele era o secretário e me convidou, e eu disse, eu só vou se o Mário, se tiver apoio do Mário, senão eu não vou. Aí o Mengarda foi falar com o Mário, e o Mário disse, pô, conheço o Wellington, não, vamos lá, devia ter convidado ele antes. E fui lá e conversamos, né? E eu disse, Mário, como tem data inicial e data final, eu vou ficar só até quando tu vai sair, eu vou sair junto. Então, assim, eu vou topar porque já tem a data final, né? Se eu não gostar, não preciso sair, assim, né? Eu aguento até dia 31/12. Cara, e uma das coisas que eu costurei lá, fiz provocações, nós temos um negócio muito legal lá que são as governanças. As governanças são pessoas da nossa comunidade, sociedade, que se reúne uma vez por mês. Tem a governança de saúde, tem de metal mecânica, tem a de tecnologia, tem do centro de inovação. Agora criamos quando eu estava secretário lá, o da criativa, né, do pessoal que estava abaixo do turismo, tem a do turismo, né, e o pessoal da economia criativa, que é uma coisa que está crescendo muito no mundo inteiro, né. Então são 7 governanças, e isso é muito legal, dá trabalho pra caramba, que é uma reunião por mês, imagina, e eu ia em todas, cara, como secretário, eu ia em todas. Então o pessoal fala, pô, tu vem em todas as reuniões? Não, eu ia em todas, eu tô lá, tem que ir. E cara, isso é uma coisa assim que é muito legal na cidade, né, porque ali, ideias de todas as pessoas, qualquer pessoa pode dar uma ideia, debater, e de repente ela sobe, né. E o governo acaba comprando, tem o apoio do governo municipal, lógico que isso depende do prefeito, né? O Mário apoiava, o atual prefeito eu não sei direito, o Egídio na verdade eu conheci ele na campanha, não conhecia ele antes, né? E nós temos lá o da tecnologia, e ali a gente debate, né, o centro de inovação, na cidade, tem uma parte da cidade ser o distrito de inovação, né? Tem todo um projeto construído, e Blumenau está se organizando em busca de fazer isso virar realidade. Mas assim, o que eu mais enxergo em tudo isso é realmente as empresas. A gente tem que trazer empresas âncora para cá, trazer assim, tipo uma Microsoft da vida. Porque se a gente traz uma empresa âncora, né? Mas a âncora não é a minha empresa, a âncora é uma empresa mundial, sabe? Multinacional. Uma fodona, assim. Que bote o Blumenau no mercado. Uma Adobe da vida, um Amazon, um negócio assim. Tu traz isso, cara, aí vem tudo. Aí tu cria um centro natural de inovação, onde o poder público só vai organizar e não vai precisar fazer muita coisa, sabe? E uma das coisas que tu tocou no assunto, que a provocação que eu fiz, foi isso, de envolver. Olha só o link que eu fiz. Eu fiz um link das universidades para desenvolver para a prefeitura de Blumenau, né? Então o que eu consegui? Eu consegui convencer, primeiramente o Senac, e a FURB estava caminhando para isso, mas eu acabei saindo. O Senac tem universidade tem analista de sistemas, tem design, tem programador, tem tudo. Fizemos uma reunião, o Senac topou, né? Nessas governanças eu falei lá para eles porque lá surgiu essa conversa lá, um dia numa governança, o cara lá um cara de uma universidade, não vou citar o nome aqui, chegou e disse assim, porque a prefeitura não se envolve com a universidade, não sei o quê. Aí eu disse, não, peraí, eu conheço essa história. A universidade também não se envolve com a prefeitura e nem com a comunidade, ela está afastada de tudo, não é assim. E aí aquele dia deu fecha-pau, e foi bom porque aí o Senac levantou a mão, não, como é que eu posso participar? E aí nós começamos um trabalho onde o Senac ia desenvolver softwares para a prefeitura municipal de Blumenau. Tem um monte de coisa lá na prefeitura, cara, que é por e-mail, cara, em Excel e coisa, perigo. Os caras, os vereadores fazem lei lá e não tem a retaguarda do negócio, entendeu? É o maior perigo isso, só que ninguém sabe, mas pode dar um maior problema, isso. E aí, o CPD da prefeitura, ele está lá abarrotado de coisas. Qualquer que tu pega, se tu pedir um negócio lá, em 2050, talvez eles façam, né? Não vão fazer, porque estão abarrotados de serviço lá,
de coisa lá. Que é problema demais para resolver. Do dia a dia deles lá, sabe? Aquelas confusão deles lá. Então eles não fazem. Então assim, ó, a universidade poderia desenvolver junto esses projetos que a prefeitura precisa, inclusive até impulsionando empreendedores, esses universitários como empreendedores, para eles venderem depois, criar esse software e oferecer para outras prefeituras. E dali criar empresas, fomentar empresas, entendeu? Só que aí eu saí de secretário, entendeu? Aí o novo secretário que assumiu não me conhece, não tem conexão, não sabe? E até já ofereci para ele tudo que eu estava desenvolvendo. Pois é, mas aqui, ó, voltando nesse assunto de desenvolvimento, software, o teu software está na cidade toda, né? Aliás, sim. No Brasil todo. No Brasil todo, sim. Então, aí você vem dizer que tem que trazer uma empresa forte para cá. Você já é uma empresa forte? Não, sim, que eu digo... eu vi uma conversa aí, conversei com algumas pessoas de contabilidade que eu tenho acesso, a gente usa o software dele, a gente usa. Não, assim, ó, a SCI hoje, ela é a maior empresa no Brasil de capital 100% nacional. Uma empresa de Santa Catarina, blumenauense, de 100%. Todos os concorrentes maiores que a SCI são multinacionais. Thomson Reuters, Sage, Valesoft, enfim, empresas americanas, canadenses, inglesas. Nós temos outras nacionais menores que a SCI. Agora, maior capital 100% nacional é a SCI. Só que é o seguinte, a minha empresa, ela é uma empresa, cara, nós estamos chegando a 35 anos, bem conceituado, mas não é assim, sabe, Harley? Fico muito honrado com o que tu falou, mas, cara, quando eu falo, é que nem quando tu vai abrir um shopping, né? Um shopping center, ele só abre, o shopping, para ter sucesso, ele só pode abrir se ele tiver 4, 5 lojas âncoras, senão ele não abre. Sim. Ele não abre. Então, é a mesma coisa aqui em Blumenau. Eu acredito que Blumenau, com relação à tecnologia, a gente tem que se preocupar em fomentar negócios, novas empresas, daqui, da cidade, da região, de quem quiser vir para cá, enfim, fomentar aqui, gerar emprego aqui, gerar negócios aqui. Mas aí pra gente criar um lugar, como a gente vê, por exemplo, no Vale do Silício, né, em São Francisco lá, cara, uma cidade inteira, são cidades inteiras, a Apple fica lá, a Tesla fica lá, Microsoft foi para lá, entendeu? Porque cria uma sinergia lá, a Amazon foi para lá, cria uma sinergia. Isso nos Estados Unidos já foi no Texas, nos anos 70, 80, ficava no Texas. Aí a Califórnia criou um movimento, inclusive de atrativos, de tudo que é sentido, de impostos, não só impostos, mas de estrutura. As empresas acabaram indo para lá, agora a Flórida está fazendo isso também. Então, o que eu vejo é que a gente tem que fazer em Blumenau é isso, criar um movimento desses e trazer, ter um secretário, e essa Secretaria de Desenvolvimento, que para mim é mais importante que o nome dela, porque Secretaria de Desenvolvimento é tudo, turismo é desenvolvimento, a construção de uma ponte é desenvolvimento, educação é desenvolvimento, tudo é desenvolvimento econômico, tudo impacta, né? Mas é uma secretaria que deveria não ter um secretário, deveria ter uma equipe de 5, 6, 7, 8 caras, cabeça lá, inclusive tem que ter um cara nos Estados Unidos, um secretário, um cara desse, indo para os Estados Unidos, para a Europa, buscando empresas, lá fazendo acordos, buscando empresas para cá. Mas o que a gente está vendo hoje no Blumenau é empresas indo embora daqui. E o que está acontecendo? Cara, assim, ó, de software eu desconheço. Não, de tecnologia. Porque, assim, tem um boato aí que a Autônoma está indo embora, que outras empresas estão saindo daqui, é isso que eu pergunto. Falta um secretário de desenvolvimento? É isso? Cara, assim, a prefeitura, ela faz cara, assim, o secretário de desenvolvimento era envolvido com isso aí também. Cara, toda semana tinha que apagar um incêndio. Era um empresário botando a faca na prefeitura, olha, eu tenho aqui 1000 funcionários, eu quero fazer uma sede nova, Gaspar está me oferecendo, e Luiz Alves, e essa coisa assim, entendeu? Toda semana tem isso. O que acontece é o seguinte, Blumenau tem pouco espaço físico. Blumenau tem pouco espaço. Por exemplo, se quiser vir uma indústria com 5.000 funcionários para Blumenau, onde é que nós vamos botar essa indústria com 5.000 funcionários?
na região na região norte. Vamos acabar com o aeroporto, vamos botar em cima do aeroporto. O único lugar que tem. Central. Não tem mais tanto lá também. Até porque tem muita gente dona de terras lá. Essas terras são privadas, a maioria. Então assim, ó, é uma coisa, eu acho, eu fico triste com isso, a não ser que a gente tivesse um território que nem Lages. Plano e gigante. Mas Blumenau, cara, eu sou um cara que eu acabei de falar para vocês que eu acredito na indústria, que a indústria é transformadora. Mas nós não temos espaço para grandes indústrias. E outra coisa, poxa, que tanta coisa assim que eu teria para falar disso, cara, mas assim, ó, nós temos que investir, cara, em saúde, sabe? Saúde e mobilidade. Turismo. Mas sem mobilidade não vai, né? Turismo não tem como virar. Lógico. Mobilidade. Nossa mobilidade está muito ruim, né? Está péssima. A infraestrutura de Blumenau é péssima, é ruim. O trânsito de Blumenau é ruim, poderia ser melhorado, pode ser melhorado. Existem ideias pequenas, não é só ideias de grande porte, existem ideias de pequeno porte, médio e grande porte. Lógico, grande porte é furar um morro, por exemplo. Furar um morro, fazer um túnel. Isso é um grande porte. Mas a gente sabe que inverter, às vezes, uma rua, né? Pô, faz uma diferença enorme, diminuir o número de sinaleiras, tem muita sinaleira nessa cidade, tem muita coisa errada no trânsito, na minha opinião, poderia ser melhorado muito. E a infraestrutura faz diferença sim. Mas assim, quando o pessoal, eu não sou um cara de só criticar, eu te vejo na internet, tu faz um baita trabalho lá, tu é um cara bem polêmico e tu reclama bastante. E é o seguinte, eu acho que a gente tem que reclamar, mas a gente tem que também reclamar com responsabilidade, porque tem coisas que, cara, será que se eu estiver lá eu consigo resolver? Eu me lembro de uma fase... Sabe, não, a gente tem que... Eu sempre que eu faço as minhas críticas, eu sempre analiso antes o que eu poderia ter feito melhor. Sim. E eu acho ótimo isso. Eu me espelho muito no ex-prefeito de Blumenau, que ele criou esse projeto Blumenau 2050, que o João Paulo deu como projeto dele, é um projeto do Félix Tais. Uhum. Então, por exemplo, a ponte do Edifício América até na prainha. Se eu te mostrar o que eu entreguei, né? Que eu entreguei esse projeto, projeto para Blumenau, eu entreguei para o Egídio, e tem essa ponte lá. Tem. Não, no projeto que eu recomendo, tem essa ponte. Quando eu faço as minhas reclamações, eu me baseio muito no Félix Tais. Foi um grande prefeito. Sim. Essa ponte ligando do Edifício América até na prainha, aquelas pontes que eles colocaram ali do lado do Biergarten, aquela ponte do lado da Melma, antiga Melma Castellina Van, aquela ponte ficaria um pouco antes. A do Biergarten fica naquela posição e tem uma ponte que liga da prainha lá na rua Itajaí. E essas coisas não foram feitas. Foram feitas as obras mais rápidas para aparecer na campanha eleitoral. É isso que eu critico. Sim. Por eu entender o projeto do Félix Tais e acompanhar, porque aquele cara foi um gênio, né? Lá dos anos 60. É isso que me deixa indignado. Por isso que é bom conversar com o empresário para também ter a visão dele. Sim. Ainda mais uma pessoa que esteve dentro do governo. Sim. Para ela poder dar a opinião dela. Mas porque assim, é difícil também trabalhar lá dentro. Né? Lógico. A gente conversa, né? Tipo assim, conversava com o prefeito e eu nunca deixei de expor as minhas convicções. Goste ele ou não goste, né? Eu não tô ali, eu estava ali, ele sabendo porque eu estava e me conhecendo e sabendo como eu era. Eu não estava ali para criar problema para o governo dele, jamais. Né? Eu na minha empresa, se eu pôr um diretor, ele precisa estar do meu lado para me ajudar. Né? Se eu sou um secretário, eu tenho que estar ali para ajudar o prefeito. Mas eu posso, para somar, mas eu posso, prefeito, aquilo lá, eu posso dar um toque para ele, né? Mesmo que ele não goste, eu vou fazer, aí é problema dele. Tem que ter a inteligência de saber aceitar ou não, né? Mas assim, é lógico, assim, a infraestrutura da cidade, isso tem muito para melhorar com coisas pequenas, médias e grande porte. Isso não tem... Tu comentou sobre isso, concordo plenamente contigo. Eu acho que é o ponto fraco de Blumenau. E que dá para fazer. É que aqui em Blumenau a pessoa tem medo de dizer, que não dá, não, calma. Dá sim. Dá para fazer sim. Dá para fazer muita coisa boa com pouca grana, tá? Dá para fazer. Agora, falando em economia, né, falando em negócio, cara, Blumenau tem que olhar com carinho, manter, eu acho que o governo do Mário foi muito bem na área de turismo, né, acho que foi o ponto forte dele, foi o turismo, a Kurt Ehring, né, todas essas praças, são 30 praças e parques construídas pela cidade, decidida pela comunidade, porque isso tudo foi decidido pela comunidade, que entra em votação, tem o pessoal do ciclismo, tem o pessoal do não sei o quê, uma vez por mês, a gente tinha reunião com o secretário Baron, com pessoas da comunidade,
decidindo, tendo uma verba e decidindo para onde ia esse dinheiro. Se era para construir uma praça, se era para construir uma ponte, se era para construir não sei o que lá. Né? Como tinha o governo participativo no governo do PT lá, também tinha nesse governo. Né? Isso é uma coisa que funcionava e era muito legal. Cara, imagina 70, 80 pessoas lá votando no negócio. Pô, no primeiro dia eu fiquei assim, caralho, isso aqui, meu. Muito legal, participando da verba da cidade, né? Então assim, cara, Blumenau, quando eu cheguei aqui não tinha um parque de Blumenau. E aí fizeram o Ramiro Hidger. Pô, foi um sucesso, né, gente? Sucesso. E agora nós temos o Ramiro Hidger, agora nós temos o SESI, que vai passar por transformação, nós temos o Dartex, né? Nós temos aquele da Itopava Central, Central, e nós vamos ter futuramente, se o atual prefeito botar em prática, ou o próximo, ainda não sei quando vai sair de lá, onde é o presídio, né, da velha lá é para ser um parque também. É um parque também. Então, pô, a gente, cara, isso aí transforma uma cidade. Imagina, tu vê, a gente ia a Curitiba, tinha aquele monte de parque e Blumenau não tinha nenhum. E o Ramiro Hidger provou para todo mundo que o povo precisa disso. Né? Caminhar, passear com a sua família, seu cachorro. O Ramiro Hidger é lotado, não tem espaço de tanto sucesso que é. Turismo é uma pasta que não é de hoje, mas desde a década de 80, desde acho que do Osmar Nunes, que foi o primeiro que criou o Oktober, lá, que botou o Oktober em prática, desde lá a gente tem tido secretários ligados ao turismo. O Marcelo Groia não era tão do turismo, mas ele é um cara que já teve na prefeitura desde a década de 70, final da década de 70, no primeiro governo do Renato Viana. Então já sabe o trâmite. E o turismo... Ele é um atleta, mandou o mundo todo. E na verdade esses projetos são todos projetos antigos, né? Se a gente analisar o Ramiro, o Blumenau 2050 está todo nesse projeto do Félix Tais. Mas eu digo o turismo... Se você pegar o projeto, você vai ver que muita coisa foi copiada. Assim, ó, quando surgiu esse projeto em 2050, muita gente falou mal, coisa. Eu naquela época eu estava bem desconectado. Mas que é um projeto do João Paulo, eu admiro muito o João Paulo por isso. Eu pensei o contrário, eu pensei, pô, que legal, pensando... Só quem vê os maldosos fala, pô, 2050 nem vão estar mais aqui, mas aqui. Cara... Que nada, gente. Mas aí o brasileiro, quando fala de Singapura, aí todo mundo, né, abana o rabinho. Mas Singapura é projeto de 50 anos? Sim, É projeto de 50 anos. Singapura, 50 anos atrás, era uma vila de pescador. E foi um projeto de 50 anos. E eles continuam trabalhando no projeto. Hoje, o projeto deles é para daqui a 50 anos. Cara, os caras, eles têm cada projeto maluco lá. Que a gente diz assim, cara, isso não tem cabimento agora. Mas vai ter, talvez, daqui a 50 anos. Mas o que eu quis dizer, por isso que eu admiro tanto o Félix Tais. Olha de onde esse cara tirou isso. Nos anos 60. Isso é um absurdo. Ele já tinha essa visão lá atrás, que a gente nem imaginava. E muitos desses projetos que a gente vê aí, desses espaços, tudo vem desses projetos do Félix Tais. Você vê que naquela época o MDB ficou 21 anos no poder, no governo. Ele, nesses 21 anos, criou tudo isso aí, porque eram prefeitos que se sucediam, não tinha reeleição, mas era do mesmo partido. Mas a economia da cidade era muito fraca ainda, né? Muito pequena. Não, mas naquela Eles época... começaram a se realizar nos anos 90. Mas também vocês têm que ver que a política não era tão engessada. Né? Naquela época, pô, o Renato Viana fez prefeitura, fez rodoviária. Pô, cara, hoje em dia, cara, para tu fazer tanta obra, assim, tanta coisa, para tu fazer uma ponte, é uma loucura. Mas tu vê que no segundo então, governo aqui o Brasil... no segundo governo do Renato Viana, que foi de 93 a 96, fez a ETA 3, ETA 4, ele fez aquela única pista da Rua 7 inteira, ele fez mais uma grande obra, a Ponte do Tamarindo, que ele só não inaugurou porque ela caiu no final. Ela caiu, né? Foi azar, então tu vê, dá para fazer mesmo esse poder público agora, engessado. Mudando um pouquinho aí de passar um pouquinho da política, futebol. Qual é o time do Wellington? Eu estou sofrendo um pouco ultimamente. Eu sou Grêmio. Grêmio? E aqui em Blumenau? Beck ou Metrô? Eu sou os dois, cara. Eu assim, ó, por enquanto ainda não... Tipo assim, eu torço pelos dois, né, cara? Pô, o Blumenau merece estar na primeira divisão, né? Nós estamos aí fora de combate há um bom tempo, né? Então quem entrar primeiro, eu estou torcendo, cara. Se o Metrô for para a primeira divisão e fizer bonito lá e começar a jogar e ter a possibilidade de ser campeão, vou torcer pelo Metropolitano. Se for o Beck, vou torcer pelo Beck. Não existe ainda para mim essa raiz ainda, né? Não existe ainda essa... para mim ainda não está sedimentado ainda essa rivalidade, entendeu? Para mim ainda não está.
Tem para muita gente aí, tá. Para mim não tá ainda. Eu tô feliz com a volta do Beck, porque eu ia no Beck, né, no Derbal, com meu pai assistir os jogos. Tinha lá 12, 13 anos. Não, legal, eu também fui Vou no reviver Derbal. o Beck, é muito legal, né? Não, E fui é legal lá. ter 2 times na cidade, isso vai dar uma briga boa, vai aquecer o esporte. Eu lembro o dia que derrubaram o Beck, né? O Klein Urbino Eu também lembro. era prefeito, né? Foi um domingo de manhã, foram lá e derrubaram, demoliram Tira as máquinas lá e Beck lá. acabou aquela coroa. Acabou o estádiozinho lá. E aí ficou lá, tá até hoje lá. Agora tem uma transportadora lá, tem um matão, tem um rato pra tudo que é lado. Ali, por exemplo, pô, olha só essas coisas em Blumenau, né, cara? Aí o velho da van queria fazer uma van ali, né? Pô, fizeram uma baita, uma polêmica, mas ali já teve uisqueria, já foi gente morta ali. Porra, Ali sabe? já teve o Caluche antigamente. Tem um transportador ali, que não é nada bonito visualmente. Tinha Não que eu sou Clube contra. das Mulheres. Eu não sou contra transportador, o cara lá tá trabalhando lá, um Mas não é empresário. lugar dele, Mas sei lá, cara, mas assim, ó. Eu não sei se não é o lugar dele. Eu só quero dizer o seguinte: Não, ali é a rota de turismo da cidade. fizeram tanta frescurada para não ter aquela loja da van lá, entendeu? Pra deixar jogado. E para deixar jogado, né? Aí conseguimos, não sei se o velho vai. Conseguimos aprovar, ele aí tira a estátua, né? Faz lá com estilo germânico. Quanto emprego deixou de ser gerado? Ele topou tudo e ia ficar bonito, né, cara? Ia ficar bonito. Ele num buraco, qualquer enchente ali, né? E na Ele verdade- ia fazer uma loja dele num buraco, cara. Eu que sou da Tu cidade, vê- que sou daqui, aquilo ali é a parte escura da cidade. Tu vê em Parte Itajaí e Balneário Camboriú. Onde ele fez a loja dele ali em Balneário Camboriú? Era uma pedreira. Era uma pedreira. Pedreira dos Por Casecos. que não liberaram aquele edifício América ainda, não terminaram aquilo? Em Por que Itajaí, não botaram uma Itajaí, empresa ali? ali Cara, era um banhado. Cara, olha aqui, Tinha, ó. tinha um esqueleto ali que ele construiu. O Frozen. O Frozen. O Frozen. A, Sabe o que vai promessa, a acontecer? promessa do teleférico do O Frozen, Frozen. que Tá, nunca aconteceu. tá bonito lá. Mas, Eu fui lá. assim, ó, peraí, cara, não vai ter teleférico se não tem atrativo. Só vai ter teleférico lá se tiver atrativo. Não tem empresário que bota dinheiro num lugar que tu vai para lugar nenhum. Outra coisa, um restaurante não sustenta. O Frozen vai falir de novo, não vai ter ninguém, aquilo vai estragar tudo de novo. Não, eu fui Assim, lá, ó, tá chovendo dentro já. sim. Tô reformado O que agora. acontece? O que tinha que fazer ali? Minha opinião. Ali tá nesse projeto meu ali que eu entreguei pro Egídio. Ali chama o velho da van. Cara, vem aqui, tu vai explorar isso aqui 20 anos, tu faz a tua loja aqui em cima, tu faz um vovô Chopão gigante do tamanho da Estátua da Liberdade ou do Cristo Redentor, né? Pô, premia o Lissé, que é o nosso, né? Que é o nosso Walt Disney aqui, o cara... Cara, parabéns. Reconheceu o Luiz Sec e muita gente esqueceu esse cara. Esse cara fez um personagem nacional, Vovô Chopin. Maravilhoso, cara. Imagina uma estátua, aí começa a fazer sentido. Velho da van, faz a tua loja aqui, faz mais 20 lojinhas para a prefeitura explorar aqui, fecha aquilo lá, faz carrinho de golfe subindo e descendo, já gera um monte de emprego, os ônibus ficam lá embaixo, entendeu? Cria um negócio, aí o bondinho vai querer. Agora, bondinho para ir para lugar nenhum não vai, cara. Tu sabe que não. Entendeu? Aí o restaurante também vai funcionar. Agora o restaurante sozinho, caro lá, não dá, cara. Não dá porque sabe por quê? Blumenau, comida muito barata, né? Tu vê ali, ó, o Garden ali não aguentou, a cervejaria ali, o Tapioca, né? Não aguentou, Sim. né? Sabe por quê? Porque a gente tem muitos restaurantes bons, tradicionais na cidade e barato, por incrível que pareça. Então é difícil concorrer com esses caras. Então se tu faz um negócio muito requintado, muito caro, não dura muito tempo, cara. É. Mas esses Mas problemas. aí entra naquilo que você disse, e eu também falei ali, aquela parte da cidade está morta. Então se o cara vem com a loja da van e coloca lá, já ia aquecer Lógico. o comércio. Ia dar uma vida para aquele local. Aquele lugar é o lugar mais escuro da cidade. Ele está abandonado já faz anos. O que fez sucesso lá no passado? O Café de Berlim, É, uma balada. né? Uma balada. Particular, Depois, uma acabou. coisa particular. Mas aí prova que o privado dá certo. Sim, sim. Mas sabe que mesmo na década de 90, esse teleférico que está em Balneário, o primeiro projeto deles foi ali em cima. Mas aí precisaria uma roda gigante. Não. Eles têm que melhorar toda a infraestrutura. apresentaram, antes de começar, porque Trânsito. aí, eles foram para Balneário, porque o que o Pavão foi inteligente. Ah, não quiseram vocês lá em Blumenau? Vem para cá. E no começo da década de 90, o Pavão fez aquilo lá, liberou, Cara. fez aquela O via lá em Pavão é cima. um visionário. E aí, na mesma época, o Beto Carreiro tinha vindo aqui para a Câmara de O Vereadores. Beto Carreiro, verdade. Ele veio na Câmara de Ele Vereadores veio aqui e nós para também não- tentar aprovar o projeto dele, para ele criar o parque dele aqui na Vila Itopava, em Itopava Central, e não passou na Câmara. E não ouviram o cara. Os dois foram embora de Blumenau. Então, assim, Essas perdas são péssimas, né? Então a gente tem que ficar Eu mais falo atento, isso. né? A gente tem que ficar mais atento e a gente tem cobrado o poder público. Cara, isso é inadmissível, essas perdas aí. São irreparáveis, né? Dando cara? uma viradinha agora de Irreparáveis. chave aqui.
Agora eu queria voltar lá no teu programa. Tu tens o programa ainda? Não. Eu fiz de 2000 a 2017. Cara, eu assisti muito aquele programa. O Hardsoft. Resolveu muito problema meu aqui no meu computador. Foram 17 anos, né? Eu tinha um probleminha, eu ia lá, abria, procurava tentar achar o texto para achar o defeito do computador, como é que eu instalava um programa, A gente HD. fez 17 anos aquele programa, tá? E um dos motivos, teve alguns motivos por que eu parei de fazer. Eu tinha até meu estúdio, acho que o Sérgio conhece, né? Cara, eu parei de fazer por vários motivos. Um, que eu cansei de fazer, né? Também envelheci, né, cara? Já tava me chamando de caminhoneiro, fiquei gordo. Tá parecendo um caminhoneiro aí. Né? Tipo, o dia que o cara falou que eu parecia um caminhoneiro, eu desisti. Não, ele não pode dar bola pros outros. Era legal aquele programa, cara. Eu tô brincando, mas assim, ó. Legal. Mas não tinha, cara, assim, ó, patrocínio, cara. Puta, era um problema, cara. Só pra ver assim, ó. Com esse monte de empresa de tecnologia em Blumenau, ninguém me apoiava. Ninguém. Um dos meus patrocinadores eram outras empresas, era o alemão da Lumetal que me apoiava. Ficou anos lá comigo. O alemão é parceiro. O alemão, o irmão dele, né, o dono da Print 7 lá, não tem nada a ver com tecnologia, né, ficou anos lá comigo. O Tiberê ali, da Fixar. Pô, as empresas de tecnologia não botavam. As empresas de Blumenau de tecnologia são muito mão de vaca. Sabe, e aí, cara, uma conversa aí sobre foda, isso, cara. né, que eu falei pra você do esporte, né? Uhum. E eu consegui apoio fora e não consegui aqui. Muito mão de vaca as empresas de tecnologia do Blumenau. E aí, cara, tinha uma hora que o cara fica de saco cheio, eu desisti, cara. Mas fiz 17 anos, estava em 100 emissoras em todo o Brasil. Inclusive estava rodando num canal de TV a cabo do SBT lá nos Estados Unidos, na Parabólica aqui, passava na Bolívia, cara, no mas Paraguai, eu assisti o teu programa achando que era um programa de fora. Sim, muita aí gente... num belo dia ele vai lá e fala de Blumenau. Eu disse, que esse programa é em Blumenau? O pessoal não sabia que era daqui. E muita gente, só quem me conhecia mesmo, mas muita gente eu demorei não sabia. Pra cair a ficha. Muita gente não sabia. Mas assim, cara, foi muito legal. Na verdade, aquilo era uma cachaça, né? Era uma cachaça. Mas é caro, fazer um programa de televisão é muito caro. Se não tiver apoio, cara, é muito... hoje um programa de televisão daquela produção que eu tinha ali, cara, cara, não sai por menos de 25 mil por mês. Era top. A produção era era... muito bonito. Tinha uma produção, uma baita produção, né, cara? Tinha, eram 3 cinegrafistas, editor, iluminação, áudio, editores, 2 editores, jornalista para fazer a produção. Meu, cara, era top, entendeu? Hoje ainda, eu acho até que a tecnologia proporcionou baratear um pouco mais isso, mas naquela época eram câmeras profissionais. O equipamento era muito mais caro. E muita gente para operar, né? Eu me lembro do primeiro programa político que eu fui trabalhar, eram umas câmeras pesadas, de uns quase 10 quilos. Pós-edição, né? Depois tem edição. Edição cansativa. Aí tu tinha que os caras assim, trazer de Curitiba uma produtora inteira, montar aqui, e era uma casa enorme. Porque... E gerar para 100 canais de TV? Não ia pela internet aquilo, pesado pra caramba. Tinha que enviar tudo pelo correio, tudo DVD depois, né? Fita. Primeiro era fita, depois DVD. Então era muito estressante. Cara, eu tinha máquina para fazer 5, 6 ao mesmo tempo, né? Gravava. Nossa! E tinha cara que reclamava lá, porque se atrasava um dia o programa, meu Deus do céu. Aí eu gravava, cara. Pra ver como era bom, né? As pessoas queriam quando eu acabei com o programa, os caras queriam me matar, os caras das TV, né? Eu disse, mas aí vocês vendem patrocínio aí e não me davam nada? Eles vendiam patrocínio. Como é que eu vou saber que o cara lá em Belém do Pará vendeu um patrocínio? Um dia tinha um colega meu, o cara casou, foi passar a lua de mel dele em Fortaleza. Aí era domingo de manhã, ele ligou a televisão, tava eu lá e disse, cara, esse cara aqui, até aqui. Mas era legal, cara, passava no Brasil inteiro, na Parabólica, Paraguai, cara, e outras coisas assim, eu recebia e-mail, um e-mail de uma mulher, como é que perto do Rio do Sul ali? Central? Planalto? Não é Trombudo Central. Planalto, sei lá, um negócio ali. Eu sou camponesa, eu assisto teu programa, porque passava na Rede TV Sul, lembra? Sim. Depois passou anos... Sério? Passou vários anos depois no SBT também. E aí ela viu o programa, que ela economizou e comprou um computador por causa minha, por causa do nosso programa. E não foi um caso, foram vários casos, cara, de gente assim,
E a gente premiou, eu dei computador, porra, fui até lá entregar pros caras, meu. Era uma função aquilo lá. Hoje ainda tu tem... Fazia por amor, cara, era amor, dinheiro zero. Porque num programa teu eu decidi entre comprar um notebook e um computador, você explicou as diferenças, né? Sim. Eu disse, não, cara, eu vou no computador, porque o notebook Na época, quebrava, não dava pra... Tu recebia muita carta? Ou não tinha isso? E-mail. Muitos e-mails, eram em torno de uns 50 por dia. Nossa. Uhum. Às vezes mais do até. tempo do Orkut. Do tempo Ele do Orkut. passou o Orkut para o Facebook. Eu recebia muito e-mail, muito. Mais de 50. Mais. Mais, né? Mais. Isso era no início, depois mais. Aí comecei na FURB TV. Aí um diretor da Rede TV Sul me ligou, disse, cara, teu programa, assim, eu vi, não sei o que, queria trazer aqui para a Rede TV Sul. O Paulo Sobrado. Conhece o Paulo Sobrado? Que era da RBS, depois trabalhou muitos anos lá com o seu Carlos Amaral, né? Ele era responsável pelos programas Programação. externos. Paulo Sobrado. Até outro dia eu falei, o Paulo Sobrado tem uma revista agora lá em Lages, uma revista de turismo, né? E aí ele me convidou, aí eu fui fazer, e aí a FURB não quis mais. Tu vai fazer programa na Rede Sul, não quer, me mandou, descartou. Aí eu disse, pô, que isso, eu sou aluno aqui, cara, eu estudei aqui, eu quero ficar, não. Eu não tenho estúdio, eu preciso fazer o programa no estúdio da FURB TV. Aí do dia pra noite eu tive que construir um estúdio meu, para o programa passar na Rede TV Sul, porque a FURB era só Blumenau, a Rede TV Sul era o estado inteiro, e Rio Grande do Sul e Paraná. Eram os 3 estados, cara. Porra! Que ano foi isso? Porra, isso foi 2003, cara. Meu Deus, que fortuna. Teve que investir para sair, para montar um estúdio. Montei um estúdio, cara. O primeiro programa que eu gravei lá, gravei na minha churrasqueira, cara. Fiz um negócio desse lá, assim, gravei na churrasqueira lá, gravei uns 4 programas na minha churrasqueira. Que câmera que era na época? Era umas mini DV, umas câmerazinhas assim. Já era um pouco menor. Uma Sony, umas câmerazinhas assim. Mas tinha que ser da qualidade da TV, né? Sim, da qualidade da TV. E aí eu construí um estúdio, cara. Tá lá até hoje, lá meu estúdio lá, lindo, maravilhoso. Aí hoje eu uso para empresa, né? Eu uso para gravar coisa da empresa, uso como mini auditório. E é isso aí, cara. A gente vai levando a vida. Uma saudade? Cara, a responsabilidade, ela é maior que a saudade. Cara, é caro, é cansativo, cansa, cara. O cara grava um programa desse, o cara sai acabado, cara. Eu gravava assim, 4 programas de uma vez só, né? Eu gravava em lote. Pô, o cara acabava 2, 3 da manhã. 4 programas, gravava de uma vez só. Ficava quantas horas? Umas 5, 6 horas lá. E aí dava problema técnico e coisa. E aí acabava 2 da manhã, quebrado, rachado no meio. Porque tu tinha que estudar, ler tudo antes para saber o que tu ia falar, né? Porque senão não fazia bem feito, né? Tu não passou? Na Galega não passou? A Galega, muitos anos. TV Galega passou muitos anos. Aí a FURB voltou a passar uns anos depois. Uns anos depois a FURB voltou a transmitir de novo o programa. Mas aí acabou, em 2017 acabou o programa. Aí você decidiu que não tinha mais condições. Não tinha mais, cara. Tinha uma hora que a gente tem que escolher algumas coisas na vida, né? Não dava mais. Porque hoje, fazer um programa, o pessoal vê ali 1 hora e pouquinho, mas tu não sabe o trabalho que dá para fazer antes e o depois. Meu Deus. Não, como eu falei, um programa é caro, cara. Programa de TV é muito caro. Tem uma perguntinha agora assim, do nada, vai ser uma pergunta bem... Já que falou em FURB, o que aconteceu com a FURB? O quê? O que aconteceu com a FURB nessa andança toda, nessa história toda que deu todo esse problema? Cara, a FURB é uma relação que eu tenho de amor e ódio, né? Eu amo a FURB porque eu estudei lá, devo muito à FURB, apesar de ter pago, né? Mas, assim, tem um amor, né? Sim. Eu tenho amor pelo Pedro II, eu tenho amor pelo Bisolete Miller, o colégio que eu estudei lá do lado de Centenário, lá na Garcia, lá no Zendron, né? Eu tenho amor pelo meu primeiro colégio lá no Rio Grande do Sul, Silveira Martins. A gente tem amor pela escola, eu não sei o que é, que a gente estudou, ficou lá, né? A ETEV, a FURB, tem todo esse saudosismo. E eu sempre tento envolver a FURB, eu sempre tenho uma baita relação com a diretora, com a reitora Márcia, que é uma pessoa maravilhosa, muito querida, né? Muita gente na FURB eu conheço. Mas assim, cara, falar da TV, por exemplo. A TV, cara, a FURB TV, para mim, foi os caras conseguiram o mais difícil, ter um canal de televisão aberto, o estúdio, a TV, só que o aluno não podia chegar perto.
Aí os caras contratavam um jornalista, âncora da RBS, para ser o apresentador. Cara, tinha que ser aluno, lá era o lugar de errar. Exatamente, concordo totalmente. Aquilo era um laboratório, a céu aberto ali, cara, um laboratório na mão da universidade, mas o aluno não podia nem chegar perto. Era só para profissionais, não, porque isso aqui, só pode isso, não sei o que, ninguém podia chegar perto daquilo ali, cara. E até para quem queria fazer programa ali, tu pode fazer o teu programa, mas eles limitavam até o patrocínio. Não, isso aqui pode. Mas ali eles tinham uma questão da TV educativa. Tem a questão então, assim, não podia ser patrocínio, tem que ser apoio. Apoio cultural. Pá. Aí não é uma coisa da FURB, eles não têm culpa nisso. Mas assim, a questão é, ali não tinha que entrar profissional, o profissional tinha que ficar atrás das câmeras orientando o aluno. Que nem tinha nas TVs, na TVE do Rio Grande do Sul. Né? Nos outros estados a gente vê, cara, é um canal pro estudante, põe o aluno fazer o jornal, cara. É o contrário, depois ele tem que ir para a RBS, e não da RBS para cá. A universidade tinha que botar a pessoa no mercado, e não pegar a pessoa do mercado e botar dentro da universidade. Pô, não, para instruir sim, para orientar, para dizer, tu errou, assim, ênfase, a voz tem que ser mais assim, isso sim. Aí tem que ter o profissional, tem que ter o professor, lógico, mas nas câmeras ali, cinegrafista, um profissional ajudando, alunos fazendo cinegrafista, edição, alunos fazendo edição, fazendo programa de entrevista, tinha que ter programa de entrevista, tinha que ter programa ao vivo, de manhã, de tarde, de noite na FURB TV. Entendeu? Sim, botar os alunos para trabalhar. Botar os alunos para trabalhar. Os caras iam sair dali os melhores jornalistas, os melhores de marketing do Brasil, cara. Ia ser E aí o que acontece? Onde tá? Acabou a FURB TV. Acabou. Não tem mais toda a FURB, né? Tá meio que apagada, né? Então, agora com esse negócio do Jorginho, da escola gratuita aí, deu uma impulsionada, né? Pô, aumentou o número de alunos violentamente, né? Ótimo. Não sei o impacto que vai dar na frente, mas agora tá bom, né? Mas assim, cara, tenho o maior carinho pela universidade, mas assim, é aquela briga que eu falei para vocês quando eu era secretário, né? Um dia eu tava com um professor lá que eu prezo muito também, mas a gente tem as discordâncias dentro do respeito, dentro da educação, né? E eu não concordo com o posicionamento da FURB em algumas coisas, né? Como, por exemplo, com o poder público, né? E o poder público também tem que abrir as portas. Ali, ó, trabalhar junto. Imagina os alunos da FURB, em vez de eles ficar fazendo castelo cor-de-rosa lá dentro, né? Antigamente, na minha época, na FURB, eu fui para dentro da Golden Cross fazer análise de sistema. Cada equipe ia para dentro das fábricas, das indústrias, empresas de seguro, fazer o software lá. Hoje em dia, os caras não saem dentro da sala de aula. Ou melhor, o home office nem estão ou na sala de aula. Cara, não se constrói essas coisas. A prática não se faz dentro de uma sala de aula. Lá é a teoria. A prática se faz dentro das empresas, no mundo dos negócios, né? Onde é que já se viu formar um analista de sistema sem nunca ter pisado num chão de fábrica? Um absurdo, sem saber a realidade dos negócios, né? Então assim, ó, isso podia fazer com a prefeitura tem muitas necessidades de desenvolvimento. Mas tem isso, desenrola as coisas que estão enroladas, né? E faz acontecer, envolve não só a FURB, o SENAC, o SENAI, inclusive maravilhoso o SENAI, o SENAC dá um banho de bola, né? Muito bom. Porque assim, a FURB ainda é muito regida por leis municipais, federais. O SENAC, por exemplo, mesmo sendo uma instituição da empresa, da indústria, então ela tem mais rapidez em relação a isso, né? Para formar, para mudar o formato se não dá certo. Olha, sinceramente eu desconheço, assim, mas é a sensação que a gente tem e na prática a gente acaba vendo isso, né? Mas assim, eu como secretário, quando tinha esses... Um dia teve lá tem campeonato de matemática, né? Campeonato mundial, de tecnologia, e Blumenau sempre participava, tinha um bom número de participação. Aí o pessoal dessa organização, né? Que acho que era do Senai, vieram lá na secretaria reclamar que tinha pouca adesão. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, se tem pouca adesão, nós temos que motivar as pessoas essa gurizada a ter adesão. Vamos em sala de aula. Aí eles falaram assim, vamos como? Vamos quem? Eu, tu, vamos. Tu não entra lá no Senai, a gente não pode entrar lá dentro da sala de aula, no Senai, no Senac, na FURB, a gente não pode entrar lá.
Tá, mas tu vai também? Vou. Mas tu é o secretário? Não, mas eu vou lá. E fui, de sala em sala. Cara, que coisa, que gratificante. Batemos um recorde de inscrições. Batemos um recorde de inscrições. E conseguimos alunos aqui de Blumenau que foram até a etapa de São Paulo. Depois de São Paulo já era Dubai, que era a final. Né? O que é, às vezes, é você ir lá, né? e falar para a gurizada assim, pô, dá coragem para eles. Porque muitos, sabe por que muitos não estavam escrevendo? Eles estavam com medo de não ser aprovado. Eu disse, não, mas isso é normal. A maioria não vai ser aprovado. Entendeu? Você vai lá, dessa vez tu não vai, mas aí na segunda vez que tu for, tu vai ser aprovado. Cara, sabe que anima conversar contigo, né? Tu é um cara que bota o cara pra frente e faz a coisa acontecer, né? Cara, aquele dia não quer ficar parado, né? Aquele dia eu recebi ligação de 3 pais que eu nunca vi na vida, agradecendo o que eu tinha falado pro filho dele, que eu dei um esporro neles lá. Eu disse lá pra eles assim, o que vocês estão fazendo? Eu vi que tava todo mundo meio no celular. Aí eu peguei e disse, ô gurizada, o negócio é o seguinte, vamos conversar aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Se olharam assim, né? O que vocês estão fazendo aqui? Aí, falou. Cara, é o seguinte, eu vou contar uma coisa pra vocês. Você sabia que vocês são os privilegiados? Vocês estão numa escola técnica. Isso é para poucos brasileiros. Cara, aproveitem. Vocês estão numa escola técnica, aprendendo a programar, cara. Puta, vocês estão perdendo tempo aqui, cara. Dando risadinha, abre a vaga para um que quer, então. Vamos pegar firme, galera. É aqui que a coisa... Eu falei para eles aqui, ó, a vida profissional de vocês já começou. Vocês não estão mais no colégio. Vocês já estão fazendo uma escola técnica. Sabe que isso é a profissão de vocês? É mais do que tirar 7 ou 8. Aqui tu tem que ser o cara. Para tu ser reconhecido. Cara, gurizada, bateu palma. No final foi que a gente se inscreveu naquele coisa. E 3 pais me ligaram. Eu nunca vi na vida. Não sei nem como conseguiram meu celular, me ligaram agradecendo que o filho dele estava empolgado com o curso, que nunca foi assim, blá, 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 blá. E depois teve 3 meninos me procuraram na secretaria, ligaram para lá, para fazer uma reunião comigo, que eles tinham uma ideia. E eu recebi eles. Ele me lembrou, sabe quem? Que trabalhou na Ering também, o Gildo Queires, que é assim também, sabe? Um cara pra frente. Eu sou assim, faz cara. Acontecer, né? Eu vou dizer uma coisa assim, eu sou uma coisa que a maioria das crianças hoje são rotuladas, que elas são rotuladas de... imperativas e TDAH, essas coisas. Eu sou tudo isso. A minha mãe identificou isso lá nos anos 70, ela falou que eu era retardado. Né? Era a nossa linguagem dos anos 70, entendeu? Bullying não era problema. Não existia bullying. Bullying não era problema, né? Então assim, ó, bullying era uma coisa para fazer a gente crescer, era uma coisa que a gente via que fazia parte da nossa vida, e a gente dava risada, né? Pô, imagina se eu for chorar que eu quero falar do que eu fui o caminhoneiro, né? O caminhoneiro lá do hard software, o caminhoneiro. Eu brinco com isso, cara. Tem aquele... Pô, gente, transformar isso aí, cara, virar atitude. Pô, cara, o cara mostrar pros outros, não, eu não sou isso aí, eu sou muito mais do que isso. Cara, o que nós somos, cara, perante o timeline do mundo, da existência, nós não somos porra nenhuma. Falar em timeline, a gente tá chegando no final, né? Vamos para as nossas considerações finais aí. A gente é pior que um grande areia. Sabe que a gente é menos que um grande areia. Mas eu acho que sim. E o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o melhor possível. É o que eu digo para as pessoas. Vamos brigar, vamos clamar, vamos para cima, vamos elogiar, mas vamos resolver. Não vamos deixar para depois. Vamos para cima. Vamos fazer a coisa acontecer. Vamos se unir. Não ter essa barreira de porra, chama. Eu acho o seguinte, quando a pessoa está clamando, está falando, porra, essa pessoa está com uma ideia, chama ela para junto. Aliás, Egídio, chama esse cara para o governo. Não afasta. Esse cara tem atitude, muita atitude. Mas eu acho que o empresariado em Blumenau tem atitude, né? Ele só às vezes não é ouvido, né? Eles não são unidos, né? Porque cada um para um lado. Porque a gente lembra dos tempos da CIB. A CIB era uma grande associação aqui em Blumenau que praticamente regia o governo. Não, mas a CIB ainda ela tem força. Ela tem força. Aí ali na final da década de 90, começo dos anos 2000, perdeu um pouco da força, os governos se separaram, não sei o que aconteceu. Pode ter sido. Né? Hoje em dia... E hoje está começando de novo. Eu não sei agora porque eu estou fora do governo, então eu não sei nada que está acontecendo lá. Mas na época do Mário, a CIB tinha bastante
A CIB, a AMP, eram bem escutadas, bem respaldadas, né? E tem uma boa presidente, né? Um bom vice-presidente assim hoje, né? São pessoas acessíveis, né? Não, eu sou muito mais, eu acho. Os dois, né? Hoje o empresário precisa participar um pouco mais. Não, eu sou muito a favor da CIB, da AMP, e ouvi um vereador criticá-los ainda. Querer cobrá-los, querer saber por que eles tinham isenção e criticar a CIB e a AMP. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, que mundo que esse cara tá. Essa cidade foi construída por essas pessoas. São famílias que estão ali, empresários fortes que estão ali, e o vereador vem criticar eles. É uma visão completamente... Tu vê um governo dá um incentivo para uma empresa para ela ir para algum lugar. Pô, ele vai gerar, sei lá, quantos empregos. Se ele não der um incentivo, esse emprego vai para outro lugar. Sabe o que é? Então, às vezes falta coragem e falar a verdade, né? Tem que falar pro povo, cara. Nós temos que dizer, cara, o que é Blumenau 50 anos aí? Blumenau tem que ser qualquer coisa, tem que ser 150 anos. O cara pensa assim, ó, o que a gente quer para Blumenau? A gente quer uma indústria com 5 mil funcionários? A gente tem condições? Não. Então não vai ter. Já para todo mundo saber. Ó, não vai. Se vier aqui, não vai. Nós vamos investir em quem? Em tecnologia, saúde, turismo, entendeu? Cara, não adianta a gente querer iludir. Não tem espaço nessa cidade para construir uma empresa para 5 mil funcionários, para 10 mil funcionários, para 20. Blumenau hoje, o negócio é projeto, execução e gestão. Tem que dar um jeito nisso. Ninguém pode fazer nada por fazer. Se dizer que vou fazer uma ponte, vou melhorar o trânsito, mas não projeta nada. Vou melhorar a sinalização, mas não projeta nada, tá? Essa bagunça que tem. Então, essa é a oportunidade do nosso novo prefeito Egídio de... Mas assim, Harley, realmente concordo contigo, a parte de infraestrutura, sempre falei para o Mário isso também, nunca escondi nada dele, do que eu achava legal no governo, que eu não achava, sempre falei que essa parte do Blumenau é fraca, né? E continua sendo fraca, né? E dá para melhorar muito. Concordo plenamente contigo, dá para melhorar muito, e não é assim tudo que é impossível, não. Tem muito, às vezes mudar uma sinaleira, mudar o sentido de uma rua, já muda muita coisa. Agora, tu vem na rua 15, cara. Pô, toda a rua 15 joga para Beira-Rio, faz sentido isso? Mas, Elton, Blumenau não tem portal de entrada, Blumenau não tem portal de saída. A entrada da cidade, ali em cima, perto do posto, ali onde vai para o Sal do Norte, tá cedendo, tem um buraco, tem bolsas de lodo, tá afundando. E quantos anos está assim? Está 10 anos assim, ninguém está vendo nada. Por isso tem que ter planejamento, tem que ter gestão. Eu se fosse prefeito, eu teria um departamento de ouvidoria totalmente isento e que a prefeitura não mandasse. Um departamento assim, ó, um departamento de ouvidoria para dar no meio, assim, entendeu? Cara, esse é o maior prefeito da cidade. Com certeza. O cara que escuta o povo, a ouvidoria, a reclamação, é o cara que se faz, não adianta. Não é porque o prefeito não é rei, né? Não é dono. E ninguém é Deus, ninguém sabe Ninguém é Deus, exatamente. E a gente, humildade, gente, olha, pessoal, então chegou longe, aí no né? Finalzinho aí, vamos fazer nossas considerações finais, falta um minutinho para acabar. Quero agradecer, né? Olha, passou rápido. Passa rápido. Quero agradecer primeiro a presença do Wellington, né? E não conhecia ele pessoalmente, estou impressionado com o cara, despojado, rápido, explosivo, vai para cima. A melhor live que tu fez em janeiro desse ano, de música dos anos 80. Eu tava junto lá. Eu toco música dos anos... sou DJ. Você é DJ? Eu comecei a ser DJ com 14 anos de idade. Centenário? Legal? Sim, e eu fiquei lá dando dica de músicas. Poxa, foi em janeiro tu fez, um dia à noite. Aí a gente ficou lá falando, um monte de gente falando. Era muita gente ali. Foi legal. Acho que tem que voltar aqui, porque todo mundo é ligado à música, né? Em Blumenau fez o maior evento de rock aqui do estado, que nasceu aqui e depois foi para o Brasil, que foi o Skol Rock. Quem é que não lembra do Skol Rock aqui em Blumenau? Não, eu adorava o Blumenália, né? Blumenália era maravilhoso. Não, Blumenau tinha o rock na rua. Rock na rua, rock na prainha. E Blumenau tinha uma coisa muito legal, que eram as casas noturnas. Todo bairro tinha uma. Né? A cultura, cara, a cultura é remédio para a sociedade, para uma comunidade. A cultura, as músicas tira as pessoas, né, da droga, faz o jovem cantar, faz o jovem fazer alguma coisa. Porque quando ele não está num show, num domingo à tarde, está fazendo merda por aí, né? Desculpa a palavra. Mas quando ele está ali, né, com atividade cultural, olha só, uma coisa que tem que bater palma. A rua de lazer. Cara, eu ia lá, era eu e mais meia dúzia. Eu fui lá domingo passado, não dava para andar lá, cara.
uma coisa que deu certo, olha só, o povo clama por isso, não é verdade? E aí tem o comércio, né? O comércio da rua funcionando, e o que paga IPTU não pode abrir. E aí tem coisa que a gente não entende. Tem que falar com o sindicato para abrir. Agora, e aquele povo feliz vendendo lá, pode? É isso que eu não entendo. Acho que devia poder para todo mundo. O Hélio tá me provocando, né? Tá provocando. Vamos falar sobre ele, né, John? É isso aí. Cara, legal. Obrigado, né, Sérgio? Sérgio aí. Faça suas considerações finais, Sérgio. Não, a gente agradece. Provavelmente a gente vai ter mais outros programas com o Wellington aqui para conversar, né? Estou à disposição. Pensamos sobre música, temos futebol, temos aqui em Blumenau. Para quem viveu década de 80 e 90 aqui em Blumenau, também é muita gente que vai ver o nosso programa e que assiste o nosso programa, vai lembrar de muita coisa boa. É verdade. E muita coisa que está acontecendo e que está voltando. Ali na Rua das Palmeiras já tem um festival de música ali que está voltando. Então a gente tem muita coisa para conversar, a gente agradece a presença do Wellington e agradece vocês também que continuem vendo o nosso podcast, que esse é o primeiro, mas primeiro de muitos. Oh, que honra! Valeu. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Poxa, que honra participar do primeiro.